Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui para mais uma noite de meditação, mais uma leitura, dando seguimento ao nosso estudo. Esse livro que é o esboço das escrituras, da palavra. Breves esboços, não é isso, Jefferson? Breves esboços da palavra. Este livro onde traz um resumo do assunto de cada livro da Bíblia, para que a gente tenha em mente a importância da palavra de Deus e de cada livro que foi escrito. Peço aos irmãos que, se tiverem algum versículo em mente que possa estar sugerindo para a gente estar lendo antes de iniciar a leitura, pode estar botando no chat ou até mesmo falando aqui. Eu vou sugerir um, está no Evangelho de João, no seu capítulo 7, no verso 17. Não puder. Aí. Evangelho de João 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, um breve comentário sobre esse versículo. O próprio Senhor Jesus, a palavra, como o próprio evangelista coloca no princípio do evangelho, como ele sendo o verbo, se submete à escritura, porque a escritura foi inspirada pelo próprio Deus, e traz os pensamentos do próprio Deus, as diretrizes do próprio Deus, os mandamentos do próprio Deus. Então, o próprio Deus encarnado, um Deus, uma pessoa da Trindade, Deus Filho encarnado, aqui neste mundo, testificando de sua palavra, Isso, e corroborando, se submetendo a ela, pois ele próprio era o autor dela. Então vamos dar seguimento aqui. Se alguns irmãos tiver alguma coisa a acrescentar, corrigir, fica à vontade. Senão a gente dá seguimento aqui à leitura. Vamos iniciar a leitura. Os profetas maiores. O livro de Isaías marca o início dos chamados profetas maiores, uma divisão que também inclui Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores apenas porque são mais curtos, seguem de Oséias a Malaquias. Com o fracasso do sacerdócio, 1 Samuel 1, de capítulo 1 a capítulo 4,
O profeta, por nomeação soberana de Deus, tornou-se o meio pelo qual ele poderia se dirigir à consciência de seu povo. O sacerdote era o representante do povo diante de Jeová. O profeta era o porta-voz de Jeová para o povo. A profecia apresenta a mente de Deus, não apenas em relação a eventos futuros, mas também em relação ao estado presente. É por esse motivo que os livros desde Josué até Reis podem ser encontrados nas escrituras hebraicas, na parte conhecida como os profetas. Lucas, capítulo 24, verso 44. A profecia é bilateral. Por um lado, revela o estado pecaminoso do povo e o julgamento de Deus. Sua obra estranha. Isaías, capítulo 28, versículo 21. Por outro lado, revela seu coração de amor, em particular a promessa da vinda do Messias. Um não pode ficar sem o outro. Pode subir aí, Jefferson. Pode subir. Dá seguimento aí, Isaías. Isso. Então vamos seguir. Isaías. O versículo de abertura de Isaías nos dá o nome do profeta, o assunto de sua visão e o momento em que ela foi recebida. Isaías foi um profeta de Judá durante os últimos anos da história de Israel, as 10 tribos, quando os assírios ameaçaram e finalmente levaram a nação cativa e sitiaram Jerusalém, segundo a Reis, de capítulo 15 a capítulo 20. Os capítulos 36 a 39 são um relato histórico desse período e, como é frequentemente o caso, as condições presentes são usadas como ilustração dos futuros tratamentos de Deus. A libertação de Jerusalém dos assírios e a recuperação de Ezequias da doença são uma figura e sinal para Israel de sua libertação e restauração. A primeira sessão profética, capítulos de 1 a 35, apresenta a história externa de Israel com relação às nações vizinhas. A sessão final, capítulos 40 a 66, apresenta a história interna de Israel. Reis e povos não são mais proeminentes. Ao contrário, essa é a controvérsia de Deus com o seu povo. Enquanto Isaías se dirige a muitas nações, as profecias estão centradas em Judá e Jerusalém. Isaías capítulo 1, verso 1. As profecias de Isaías são as mais abrangentes e suas declarações a respeito de Cristo as mais completas. Dentro deste amplo esboço, existem outras divisões. Nos capítulos 1 a 12, temos a condição pecaminosa de Judá.
Dois assuntos de suprema importância são apresentados. Cristo Emmanuel, Isaías 7, versículo 14. E o assírio, rei do norte, a vara da minha ira. Isaías 10, versículo 5. A sessão termina em um cântico de triunfo. Nos capítulos 13 a 27, o juízo é pronunciado sobre os inimigos de Israel, começando com as nações vizinhas. Continua se dirigindo ao exército dos altos que estão no alto, e os reis da terra sobre a terra. Isaías 24, versículo 21. A morte é engolida em vitória. Isaías 25, versículo 8. Sua indignação é derramada sobre os habitantes da terra. Isaías 26, versículo 20. E o dragão que está no mar é morto. Isaías 27, capítulo 1. A sessão termina com adoração. Isaías 27, versículo 13. Nos capítulos 28 a 35, Israel e Jerusalém são novamente o foco. 5 desgraças são declaradas em Israel. Isaías 28, versículo 1, 29, versículo 1, 29, versículo 15, 30, versículo 1 e 31, versículo 1. Seguidas pela libertação de Jerusalém dos assírios. Isaías 31, versículo 8. Pela intervenção de Deus e por seus abençoados resultados, capítulo 32, a destruição de Gog, capítulo 33, julgamentos de Edom, Idumeia, capítulos 34, e alegria do reino, capítulo 35. Os capítulos 40 e 48 nos dão a controvérsia de Deus com Israel por causa da idolatria deles. Ciro é um tipo de libertador. Ele foi o executor do julgamento da idolatra Babilônia, capítulo 45. Então, nos capítulos 49 a 57, temos a controvérsia de Deus com Israel porque eles rejeitaram o Messias. Finalmente, nos capítulos 58 a 66, temos a libertação e bênção do remanescente. Acho que agora passa para o próximo tópico, não? Jeremias, Ezequiel e Daniel. Jeremias, Ezequiel e Daniel, todos profetizaram durante os últimos anos turbulentos do reino de Judá. Enquanto Jeremias permaneceu entre os pobres da terra que habitava em Jerusalém, Jeremias 40, versículo 6, Ezequiel é encontrado morando entre os cativos. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. E Daniel está nos tribunais de Nabucodonosor. Como é bonito ver cada um no lugar designado.
proclamando fielmente a mensagem que Jeová lhes deu. Jeremias e Ezequiel eram sacerdotes. Jeremias capítulo 1, verso 1, Ezequiel capítulo 1, verso 3. Enquanto Daniel era da descendência real. Daniel capítulo 1, verso 3. Cronologia. Todo o período desde o rei Josias até a destruição de Jerusalém é pouco mais de 50 anos. 5 reis reinaram durante esse período. Josias foi morto por Faraó Neco, e o povo fez rei seu filho, Joacás, também conhecido como Salum. 2 Reis, capítulo 23, verso 29 a 30. Ou é capítulo 29 a 30. Capítulo 23. Se eu não me engano, é capítulo 23, capítulo 29 a 30. São os capítulos aí. Ou é os versículos? Vamos lá. Joacás foi capturado por Faraó Neco, que fez Eliaquim, Joaquim, outro filho de Josias, rei em seu lugar. 2 Reis, capítulo 23, versículo 33 a 34. Joaquim terminou seu reinado como vassalo do rei da Babilônia. 2 Reis, capítulo 24, versículo 1. Daniel foi cativo durante esse tempo. Daniel, capítulo 1, verso 1. Joaquim, Conias, neto de Josias e filho de Joaquim, tornou-se o quarto rei. Joaquim foi capturado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, juntamente com os homens saudáveis da terra. 2 Reis, capítulo 24, versículo 15 e 16. Ezequiel foi incluído entre eles. Ezequiel, capítulo 1, verso 2. Zedequias, Matanias, um terceiro filho de Josias e o último rei de Judá, foi feito rei por Nabucodonosor e levado em cativeiro por ele. 2 Reis, capítulo 24, verso 17, verso 25, capítulo 25, verso 7. O reinado de Zedequias foi substituído pelo governo de Gedalias, que Ismael, um descendente real, assassinou. 2 Reis, capítulo 25, verso 25. Apenas Josias e Jaconias são mencionados na genealogia de Mateus. Foi um tempo de profundas mudanças durante as quais Deus pôs de lado Israel e colocou seu governo nas mãos de uma nação gentia. Reconhecer isso é a chave para entender esses livros. Se irmãos tiverem algum pensamento, pode estar trazendo. Não tem? A gente pode passar para o próximo tópico, Jefferson.
Jeremias. Externamente, as coisas pareciam muito boas nos dias de Josias. No entanto, o rápido declínio após sua morte expôs a corrupção interna. Enquanto o rei Josias seguia zelosamente o Senhor, o coração do povo não se alterava e a recuperação a Jeová era fingida. Jeremias, capítulo 3, versículos 6 a 11. Jeremias tinha a tarefa de profetizar a uma nação que se recusava a ouvir, a um povo que logo seria subjugado por uma potência estrangeira, conforme ordenado pelo governo de Deus, contra a qual não deveriam se rebelar. Os falsos profetas, cujas palavras agradavam ao povo, se opunham constantemente a ele. Jeremias entra nisso tudo pessoalmente. Seu amor pelo povo e seu ciúme por um Deus santo produzia um tremendo conflito em sua alma, sem mencionar o sofrimento físico pelo qual ele também passou. Jeremias é conhecido como o profeta que chorava. Jeremias 9, versículo 1. Ele permanece no aquebrantamento, implorando pelo povo, embora tenha visto que tudo foi em vão. Jeremias 14, versos 17 a 22. A vida de Jeremias está entrelaçada no tecido de suas profecias. O livro consiste em várias profecias distintas, porque elas não são ordenadas cronologicamente. Uma ordem moral deve ser entendida. Nos primeiros 24 capítulos, Jeremias pede ao povo, apelando ao coração e consciência deles. Essas profecias nos levam ao cerco de Nabucodonosor, capítulos 21 a 24, mas não além. No capítulo 25, temos um resumo geral dos julgamentos de Deus pela mão de Nabucodonosor. Jeremias 25, verso 8 a 11. O castigo do rei de Babilônia após 70 anos, Jeremias 25, versículo 12, e o julgamento das nações, Jeremias 25, versículo 31. As profecias restantes têm muito mais a ver com eventos históricos. O cativeiro seria de 70 anos, Jeremias 29, versículo 10. Nos capítulos 30 a 33, somos levados profeticamente para um tempo futuro, para o tempo da angústia de Jacó, Jeremias 30, versículo 7. É esperado ansiosamente o dia vindouro, em que Deus fará uma nova aliança com a casa de Israel e Judá. Jeremias 31, versículo 31. Restaurará a terra para eles novamente e fará com que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Jeremias 33, versículo 15. No capítulo 39, Jerusalém é tomada, mas Jeremias escolhe permanecer entre os pobres da terra. Jeremias 39, versículo 10, capítulo 40, versículo de 1 a 6. Nos capítulos 40 a 44, temos a história final do remanescente na terra sob Gedalias, seu assassinato por Ismael e a fuga deles para o Egito.
contraria a palavra do Senhor por Jeremias. Jeremias 42, versos 7 a 22. Os capítulos 46 a 51 dão o julgamento das nações, começando com o Egito e terminando com Babilônia. A gente consegue perceber muitos detalhes, né, dentro de cada livro. Só o Senhor mesmo, através do Espírito Santo, para nos fazer enxergar, né, essas coisas. Eu estou lendo aqui e vendo o irmão, através desse livro, discorrendo e trazendo para nós essas nuances na história, né? E é maravilhoso contemplar, assim, a sabedoria de Deus, né? Em tudo, em tudo. E deixar registrado para que a gente se delicie e aprenda, né? Que a palavra nos diz, né? O apóstolo Paulo, no nosso no nosso tempo, e tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? E a gente consegue, né, aprender e muito com a palavra de Deus. Se mantiverem alguma coisa para estar trazendo também. Só um breve comentário aí, irmãos. É interessante que ainda hoje, né, minha filha, ela me perguntou, né, sobre esse capítulo 33 de Jeremias aqui. Ela me perguntou, versículo 2 e 3. E eu não soube explicar, né? Ela foi até para a escola na estante, e eu não soube explicar. E aí, antes dos irmãos abrir a live, eu fiquei dando uma lida aqui, mas não deu tempo. Eu comecei do 32, aí quando chegou no versículo 27, já os irmãos colocou o link aí da live, não deu para mim completar, né? Mas só em os irmãos trazer isso aí já ficou bem claro. E a resposta dela já está dada. Interessante. Ok, vamos seguir. Próximo tópico aí, Jefferson. Próximo livro. É uma curiosidade, né, irmãos, aqui nessas passagens que o irmão acabou de ler, é que no tempo da ignorância, a gente lê esses livros, é como se fosse que tem histórias, é como pegar as crianças na escola dominical, bíblica dominical. Por que eu estou falando isso? Porque só entendendo a graça, né, do Senhor através dos evangelhos, através da doutrina que trouxe essa apreciação do, do que está escrito no Antigo Testamento.
como o irmão falou agora há pouco, né? Tudo que antes foi escrito para o nosso proveito. E desde que nós estamos lendo não só a história da igreja que terminamos, mas estamos lendo o Pentateuco na quinta-feira, só reflete no amor de Deus, da graça que está por trás, desde que o Senhor se revelou lá no Antigo Testamento, tirando o povo cativo do Egito. Vamos seguir? Irmão, rapidinho. Boa noite a todos. Eu estava aqui pensando um pouco sobre o capítulo 14, né? Que foi até citado na leitura que o irmão fez. Se você puder abrir lá em Jeremias 14, que eu pensei aqui em uma questão assim interessante, né? Jeremias 14, no verso 21 e 22. Pronto. Vou ler aqui. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Porventura, há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Eu pensei aqui assim, né, quando ele fala, não nos aborreças por amor do teu nome. Não, estou lendo aqui na tradução que eu tenho. Não desonres o trono da tua glória. É interessante que Jeremias, ele observa, né, na verdade ele confessa algo que todos nós sabemos. Se eu estiver falando alguma coisa errada, os irmãos até me corrijam. Mas assim, a gente consegue entender em alguns versos anteriores que Jeremias, ele ora, mas parece que ele, de certa forma, cita muito a autossuficiência, ou seja, algo que ele acreditava que o Senhor olharia, ele acreditava da seguinte forma, que o Senhor olhando para ele, ou para os israelitas em si, haveria algo neles que os livraria do juízo, né? Mas aqui, nesses últimos versos, é interessante que Jeremias, ele já muda, né? Aí já, no meu entendimento, ele já compreende algo que nós sabemos que é solene nas Escrituras, que é o que a palavra fala, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E o Senhor, quando ele olha para o cristão, né? Ele vê a pessoa do seu filho. É interessante quando a gente observa nesses últimos versos, né, nesse verso 21 e 22, que Jeremias ele faz justamente isso, ele muda, né, as suas palavras, né, e já
se assim eu posso dizer, ele já começa a se dirigir ao Senhor de uma maneira correta, porque ele começa a ver, né, que não há nada, né, de bom para apelar, no caso para Deus, a respeito deles. Então, Jeremias, ele faz o quê? Ele já ora com uma abordagem diferente, né? Ou seja, ele pede a Deus com base no nome dele próprio, com base no governo dele, né, na autoridade dele. Ele cita, né, o trono da tua glória. E por derradeiro, ele cita a aliança que ele fez com o povo, né? Então a gente observa assim que, de fato, agora Jeremias ele começa a orar. Aí ele começa realmente a orar, né? E além de tudo isso, né, ele começa a não conseguir realmente, de fato, se conter, né? Embora nós saibamos que o próprio Senhor falou para ele não orar, né, pelo povo, mas ele sente que ele deve fazer isso porque ele ama tanto as pessoas ali, né, e etc., que ele precisava, de certa forma, implorar por aquelas pessoas ali. E aí, outro fundamento, assim, outro ponto, né, que a gente pode ter como raciocínio, que Jeremias aí, ele já começa meio que, figuradamente, se assim eu posso dizer, não sei nem se eu estou usando o termo correto, mas ele traz o raciocínio da nova aliança, né? E é sobre a nova aliança que nós cremos em Deus, ou seja, para obter ajuda, bênção e favor. E isso não é com base, né, em quem somos ou no que fizemos, mas em quem Deus é e no que Ele fez, né? E aí, em seguida, ele fala, né, existe algum ídolo entre os que pedem, entre os que podem, existe algum ídolo entre os que podem causar chuva? Ele faz uma interrogação. Aí a gente vai, né, entendendo algumas coisas assim, mas eu achei muito interessante como Jeremias, diante de tudo aquilo que ele vinha, né, aquele diálogo que ele vinha tendo ali, né, com o Senhor, mas é desses versos em diante que ele, de fato, começa a verdadeiramente orar, porque ele começa a desconsiderar que ele é, quem os judeus são, e ele começa a falar de quem o Senhor é e de, se assim eu posso dizer, de apelar para a aliança que o Senhor fez para com o seu povo. Então, dessa forma, ele realmente começa a fazer as suas petições de maneira correta, né? E isso é algo que a gente pode trazer para nossas vidas, né? O Senhor, ele avalia sim o nosso andar e etc. Mas o que nós precisamos ter sempre na nossa consciência, em nossas consciências, é o que o Senhor fala, né? Já fala por intermédio de Paulo, né? Do apóstolo Paulo, que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, o nosso andar neste mundo aqui, se for um andar correto do ponto de vista de Deus, é só uma consequência da nossa dependência e da nossa comunhão com Ele, e não o contrário. Assim como era na antiga aliança também. As bênçãos que os israelitas tinham, né, que eles tiveram durante um tempo, que nós sabemos que, se assim eu posso dizer, foi interrompida até que a igreja seja arrebatada e eles passem a desfrutar das bênçãos que o Senhor fez para com eles, mas nós sabemos que tudo isso se resume e só vai acontecer porque o Senhor, ele é fiel no que ele diz. E tudo que nós somos, tudo que nós recebemos e etc., é porque é pelo que ele é, e não pelo que nós somos, nem tampouco pelo que nós fazemos, né? Até, afinal, tudo que nós somos e tudo que nós fazemos é no Senhor. E nós só podemos executar aquilo que lhe apraz se nós nos colocarmos em nosso devido lugar para que o Senhor, pelo Espírito, né, opere em nós, né? Se assim eu posso dizer, boas obras. Só até aqui.
Irmãos, o tempo já está um pouco avançado, mas quando o irmão trouxe aí a passagem de Jeremias 33, eu achei interessante o versículo 15 do capítulo 33. Aí, nós podemos, se o irmão quiser colocar aí, até do 14 ao 16, é bem interessante. Repete aí, irmão. Jeremias 33, o irmão citou aí na leitura o versículo 15, mas eu vou pedir para o irmão ler o 14 a 16. O 15 está incluído. Sumindo. Vou estar lendo aqui. Jeremias 33, versículo 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus o chamará. O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Até Israel. o 16 está bom, irmão. Ok. Até o 16 está bom, porque quando o irmão falou, até no próprio livro lá, o irmão fala num livro que é Profecias Futuras, né? Do capítulo 30 até o 33. Aí eu estava lendo hoje, como eu estava lendo bem hoje esse capítulo 32, entrei no 33 aqui um pouquinho, daí o irmão falou do 15 aí, eu fui dar uma pesquisada. E aí o que a gente observa é que aqui está falando do milênio, né? A gente observa bem o capítulo 14, do versículo 14 até o 16 aí. Eu creio que está falando do milênio, porque essa passagem fala que Jerusalém habitará segura, né? E nós sabemos que nunca foi assim, né? Jerusalém sempre foi alvo como é hoje também, né? Sempre foi alvo do inimigo. Então só vai haver isso no milênio, né? Onde a Jerusalém vai estar e a justiça do Senhor vai habitar no versículo 15 aí. Acho que é o versículo 15. Eu leio aqui, estou com a Bíblia aberta aqui. Naqueles dias, naqueles tempos fará que brote a Davi um renovo, e a justiça a ele fará juízo e justiça na terra. Então, a gente não vê isso hoje também, né? Então, no milênio vai haver justiça. Até que nós estava, não sei se foi na última live aí, veio o assunto do milênio, nós estávamos falando que a justiça de Deus vai estar na terra, né? Se alguém pecar, pela tarde e pela manhã, eu sempre troco, não sei se é pela manhã, pela tarde será julgado. Então, porque vai haver justiça nessa época, né? Então, aí, eu achei bem interessante essas passagens aí. Era só mais esse ponto aí. Irmão, só mais um complemento mesmo do último versículo, né, dos últimos versículos que eu citei lá do livro, do capítulo 14 de Jeremias.
Serei breve, mas eu vou só falar assim, algo que eu acredito que seja importante. Eu até estava lendo aqui até um verso, é um verso em si, né, de um irmão que o irmão escreveu sobre essa questão que fala aqui, né? Existe algum ídolo entre os que podem causar chuva? Assim a gente pode observar, né, nessa interrogação que Jeremias faz, que Jeremias ele inicia o capítulo, né, e, na verdade esse versículo com uma certa preocupação, né, com as secas, né. E nós sabemos que uma das consequências da desobediência do povo de Deus, né, terreno de Deus, é que eles sofreriam com as secas na terra, né? Mas Jeremias ele fala de maneira esperançosa por um povo, né, que deveria estar arrependido e que reconhece, né, que Baal ou qualquer outro ídolo, né, como nós sabemos, que eles são de fato impotentes para causar chuvas e etc. E a gente sabe que, como Jeremias ele fala aqui, outra questão, né? Podem os céus dar chuvas? A gente sabe que nem mesmo a natureza separada em si de Deus, ela pode fazer isso. Ou seja, não é impossível que dos céus caia uma gota de chuva se o Senhor assim não quiser. Ou seja, não há nada funciona distante do Senhor. Nós sabemos disso. E outra coisa assim que nós podemos observar nesses últimos versos é que, embora tenha havido julgamento de Deus, e por mais severo que tenha sido, Deus, né, ele separou a nação de Israel da idolatria, ele separou a nação de Israel da confiança dos deuses, né, no caso nos deuses, e no caso dos deuses em si, das nações, né? Das nações que eram circunvizinhas ali de Israel, enfim, nós sabemos disso. E até mesmo na confiança, né? No poder em si da natureza, que nós sabemos que existem diversas religiões no mundo que acreditam, né, nisso, né, como até fala a mãe natureza, né? Inclusive, até aqui no Brasil, nós sabemos que muita gente crê que realmente a natureza funciona do jeito que funciona por si só, né? Sem que exista um ser que nós temos conhecimento de quem é, que seja responsável por isso, né? Por essa harmonia, que embora nós saibamos que o pecado, quando entrou no mundo, ele meio que impede, né, se assim eu posso dizer, das coisas acontecerem com uma excelente perfeição, mas ainda assim nós podemos ver o que o Senhor faz em cada detalhe dela. Mas assim, outra questão também, né, que ele fala, portanto, esperamos em ti. Aí o que nós podemos entender aqui é que um coração que de fato está arrependido, né, ele está humilhado, ele encontra-se rendido, ele está submisso, e, em resumo de tudo isso, ele simplesmente olha para Deus, atentando para o que o Senhor pode fazer em relação ao que está acontecendo, né? E aí, eu vou citar aqui um verso que um irmão escreveu, que ele diz assim, esse versículo aqui que Jeremias fala, né? Portanto, esperamos em ti, ele escreveu. Você chegou a um lugar muito difícil? Está em apuros terríveis? Apuros como nunca conheceu antes? Então espere no Senhor, e se a princípio ele não lhe responder, e parecer que as próprias portas do céu estão fechadas para você, continue esperando no Senhor.
para onde mais você pode ir se afastar dele. Então, nós sabemos de fato que na vida do cristão só há um caminho, e que esse caminho é o Senhor, e ele, né, ele deve ser o centro, né, do nosso coração. Ele deve ser o centro sempre das nossas vidas, e é aquilo que tem até um verso que eu não lembro mais em qual capítulo é, mas que o apóstolo Paulo escreveu, né, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, independente das turbulências da vida, a nossa confiança deve estar inteiramente nele. E nós devemos entender um princípio que é básico, mas que às vezes nós negligenciamos, que até mesmo nas tribulações das nossas vidas, em qualquer que sejam elas, o Senhor, Ele está conosco. Então, a nossa confiança deve estar sempre voltada para Ele, porque Ele é o nosso ajudador. Então, pensei nisso, citei esse verso aqui, só até aqui, moço. Nosso horário já chegou, graças ao Senhor. Aí Jefferson pode estar tomando aí à frente, Jefferson. Ok, irmãos. Senhor permitindo, continuamos já na próxima quinta-feira, né? Depois de amanhã. Vou estar tirando a gravação aqui.